boa tarde. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal nega o habeas corpus preventivo de Lula. A defesa promete adotar todas as medidas legais para evitar a prisão. O ex-presidente foi condenado em segunda instância a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção. Nossos repórteres mostram os próximos passos do processo. E a repercussão no meio político. Divulgada uma nova pesquisa Ibope com a avaliação do governo Temer. A empresária Ana Carolina Torrealba presta depoimento no inquérito dos portos. É sobre a investigação que prendeu amigos do presidente Temer. A criação de novos cursos de medicina é suspensa por 5 anos. E o Facebook admite a invasão a 440 mil contas do Brasil. O Jornal Hoje está começando. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de habeas corpus preventivo e, com isso, permitiu a prisão do ex-presidente Lula. O julgamento durou quase 11 horas. A repórter Flávia Alvarenga conta como foi. O ministro relator do caso, Edson Fachin, foi o primeiro a votar. Disse que o julgamento deveria se restringir ao pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula e não se estender ao mérito das prisões após condenação em segunda instância. Ao analisar o habeas corpus, disse que era preciso se limitar a verificar se o ex-presidente Lula corria o risco de ser preso por alguma ilegalidade cometida no julgamento do HC pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro relator concluiu que essa ilegalidade não existiu e que foi aplicada à jurisprudência em vigor no Supremo. O Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a determinação emanada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se limitou a proferir decisão compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte e, por expressa imposição legal, deve manter-se íntegra, estável e coerente. Consigno que, sem dúvida, é possível, ao menos em tese, que a compreensão dessa Suprema Corte seja mesmo modificada, se e quando verificar-se o julgamento das ADCs 43 e 44. Ressalto que, em meu ver, até tal ocorrência, não é cabível reputar como ilegal ou abusivo um pronunciamento jurisdicional que se coadune com o entendimento então prevalente, e tampouco atribuir ao STJ a infactível tarefa de alterar ou dissentir em matéria constitucional da compreensão explicitada por essa Suprema Corte. Portanto, não verifico justificativas teóricas ou práticas, jurídicas ou fáticas que autorizem a censura do ato apontado como coator. Pelo critério de antiguidade, o ministro Gilmar Mendes deveria ter sido o 8º a votar, mas ele pediu para antecipar o voto dele porque tinha que viajar. No voto, Gilmar Mendes explicou sua mudança de compreensão do assunto em relação ao julgamento de 2016, que firmou a jurisprudência de autorizar a prisão de condenados em segunda instância. O ministro disse que o que ele entendia como possibilidade de prisão estava sendo tratado como regra e citou casos de presos em segunda instância, que depois acabaram absolvidos. Gilmar Mendes votou para que fosse concedido o habeas corpus para impedir a prisão do ex-presidente Lula até que o Superior Tribunal de Justiça julgue todos os recursos contra a condenação em segunda instância. Sempre dissemos que a prisão seria uma possibilidade jurídica, não uma obrigação. Por que eu estou mudando de posição? Exatamente por isso, porque nesta análise, de fato, isto resulta numa grande injustiça. Numa brutal injustiça, num sistema que já é por si injusto. Se nós temos uma justiça com várias falhas, a justiça criminal, por si só, é extremamente falha, é muito falha. Por isso, presidente, ao ver as prisões automáticas, e eu nem vou fazer aqui a leitura subjacente a isto, das prisões automáticas. As prisões automáticas, ministro Lewandowski, elas empoderam um estamento que já está por demais empoderado. O estamento dos delegados, dos promotores, dos juízes. Tendo em vista o pano de fundo do debate que aqui se colocou, estou me manifestando com todas as vênias ao eminente relator, no sentido de conceder-se a ordem para
para que eventual cumprimento da pena, neste caso, ocorra somente a partir do julgamento da matéria pelo STJ. É como voto. O terceiro voto foi do ministro Alexandre de Moraes, contra a concessão do habeas corpus. O ministro defendeu que a regra deve ser prender após condenação em segunda instância. Explicou que a primeira e segunda instâncias são aquelas que julgam as provas e verificam se o réu é culpado. No vocabulário técnico, são as que têm cognição plena e que, por isso, a prisão é possível. Ele ressaltou os efeitos positivos que a jurisprudência que autorizou a prisão de condenados em segunda instância teve no combate à corrupção. É inegável que de 2016 a 2018, o retorno desse posicionamento tradicional do Supremo até 2009 refletiu muito no efetivo combate à corrupção. Ou seja, não houve perda em relação ao sistema penitenciário, mas houve vantagens, houve uma grande alteração no sistema de combate à corrupção. Ao terminar o julgamento de mérito da segunda instância, o Poder Judiciário, que tem cognição plena, reconheceu a culpabilidade. Ao Supremo, ao STJ, não é possível reanalisar meritoriamente isso. Nós não podemos presumir que decisão de primeiro e depois de segundo grau, que elas são erradas, sob pena de subverter o ordenamento jurídico. Todas são erradas. Quem tem cognição plena errou. Não. Se houver erro, se corrija. Se houver abuso, os tribunais superiores podem dar uma medida cautelar. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator. Defendeu que não há motivos para mudar a jurisprudência definida em 2016, que permite a prisão após segunda instância. O ministro citou casos em que o excesso de recursos atrasou o início de cumprimento de pena. Barroso disse que não ignorava o fato de que estava julgando um habeas corpus pedido por um ex-presidente da República. Lembrou que Lula deixou a presidência com altos níveis de popularidade e promoveu inclusão social em grande escala, mas disse que era dever dele julgar o ex-presidente como se julga qualquer cidadão. Barroso também afirmou que uma mudança de marco teria efeitos negativos sobre investigações como a da Lava Jato. Eu acho que a prisão se impõe porque, e esse é o terceiro fundamento, depois da condenação em segundo grau, já não há mais dúvida acerca da autoria e da materialidade. E a execução da pena se torna uma exigência de ordem pública para a preservação da credibilidade do poder judiciário. Alguém condenado em segundo grau por roubo ou por estelionato, ou, como se considera que no Brasil não são crimes violentos, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem, fraude em licitação, nada disso é crime violento. E aí, o sujeito que roubou 100 milhões frequenta os mesmos restaurantes de gente que passou o dia trabalhando. A demora na aplicação indefinida de sanções proporcionais abala o sentimento de justiça da sociedade e compromete a respeitabilidade das instituições judiciais. O sistema penal brasileiro frustra o principal papel do direito penal, que é o de papel de prevenção geral. É as pessoas não delinquirem pelo temor de que lhes aconteça alguma coisa negativa. Ninguém interpreta a Constituição, e muito menos o direito penal, para atender clamor público. E nisso estamos todos de acordo. Mas uma interpretação que produz consequências absurdas e frustra os sentimentos mínimos de justiça da sociedade não pode ser a interpretação adequada do texto constitucional. Em seu voto, a ministra Rosa Weber se disse pessoalmente contra a prisão após a segunda instância, mas explicou que respeita o princípio do colegiado e que, para haver nova mudança de jurisprudência, não basta que haja uma mudança de composição do tribunal ou que ministros mudem de opinião, o que pode indicar que ela não é a favor que se vote logo as ações declaratórias de constitucionalidade.
Estas ações questionam a prisão depois da segunda instância e estão sob relatoria do ministro Marco Aurélio. Nesse enfoque, a meu juízo, a imprevisibilidade por si só qualifica-se como elemento capaz de degenerar o direito em arbítrio. Por isso, aqui já afirmei mais de uma vez que, compreendido o tribunal, no caso o Supremo Tribunal Federal, como instituição, a simples mudança de composição não constitui fator suficiente para legitimar a alteração da jurisprudência, como tampouco o são, acresço, razões de natureza pragmática ou conjuntural. Nessa linha argumentativa, afirma Frederick Schauer, aspas, espera-se que um tribunal resolva as questões da mesma maneira que ele decidiu no passado, ainda que os membros do tribunal tenham sido alterados, ou se os membros dos tribunais tenham mudado de opinião, fecha-se aspas. Igualmente, Neil McCormick, professor da Universidade de Edimburgo, para quem fidelidade ao Estado de Direito requer que se evite qualquer variação frívola no padrão decisório de um juiz ou tribunal para outro. É dizer, prossigo eu, a consistência e a coerência no desenvolvimento judicial do direito são virtudes do sistema normativo enquanto virtudes do próprio Estado de Direito. As instituições do Estado devem proteger os cidadãos de incertezas desnecessárias referentes aos seus direitos. Embora a jurisprudência comporte, obviamente, evolução, porque, insisto, a vida é dinâmica, a sociedade avança, o patamar civilizatório se eleva, é o que pelo menos se deseja. E o direito segue, a atualização do direito operada pela via judicial, pela atividade hermenêutica dos juízes e tribunais, há de evitar rupturas bruscas e ser justificada adequadamente. O ministro Luiz Fux votou em seguida, também negou o habeas corpus. Fux enfatizou que a Constituição não diz que a pena de prisão só pode ser cumprida após o trânsito em julgado, depois de esgotados todos os recursos a todas as instâncias da Justiça. Essa necessidade de trânsito julgado para que se possa efetivar uma prisão, ela não está contemplada na Constituição Federal. Muito ao contrário. A Constituição Federal, quando trata da prisão, e por isso é que os dispositivos têm que ser compatíveis, quando existe dispositivo constitucional e inconstitucional, quando ela trata da prisão, a própria Constituição Federal, no inciso 61, dispõe: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ora, o acórdão do Tribunal Regional Federal ou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça são ordens judiciais devidamente fundamentadas. Então, essa denominada presunção de inocência que se infere desse dispositivo, ela efetivamente, de acordo com a tese fixada na nossa repercussão geral, ela não impede. A presunção de inocência não impede a execução provisória da pena, porque a própria Constituição assim não dispõe. Só, senhora presidente, que nesse primeiro momento eu verifico, assim como fez a ministra Rosa Weber, que o remédio ora impetrado, ele se volta contra uma decisão que, para ser cassada por esse instrumento, ela deveria revelar ou um vício de ilegalidade ou um vício de injustiça. Ilegalidade não houve, não há nenhuma menção a vício formal. Injustiça
nós não podemos chancelar essa pecha, porque a decisão foi exatamente nos estritos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O segundo voto a favor de Lula para conceder o habeas corpus foi o do ministro Dias Toffoli, que citou uma manifestação dele próprio em julgamentos anteriores, de que a pena só poderia ser cumprida depois da manifestação da terceira instância, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça. Para defender este entendimento, o ministro afirmou que os tribunais de justiça dos estados e os tribunais regionais decidem, muitas vezes, de forma divergente em matérias jurídicas semelhantes e que cabe ao STJ uniformizar a jurisprudência. E o recurso extraordinário não tem mais subjetividade, então ele perdeu essa qualidade. Daí porque aderir ao pedido sucessivo no sentido de, então, vamos aguardar a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Até porque, e um outro argumento que usei no meu voto, o Superior Tribunal de Justiça, pelo mandamento constitucional, ele não é somente aquele que uniformiza a legislação federal, mas ele também uniformiza a jurisprudência. Ele uniformiza a jurisprudência de 27 tribunais de justiça e 5 tribunais regionais federais na aplicação e interpretação da lei federal. E a Defensoria, neste ponto, demonstrou divergências enormes entre tribunais de justiça, citando mais especificamente em mesmas matérias e temas jurídicos entre, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ao fazer esse estudo, eu me senti honrado, porque era uma resposta, uma maneira de responder àquela proposição de uma terceira via para a solução deste drama, da letra da Constituição e da lei, com uma realidade que nós não desconhecemos. O ministro Ricardo Lewandowski votou a favor do habeas corpus para o ex-presidente Lula. O ministro fez uma defesa da presunção da inocência, que ele entende como uma das garantias individuais do cidadão, cláusula pétrea da Constituição. Este é um princípio geral, que significa, na verdade, é uma regra, é um princípio também, no sentido amplo da palavra, que se traduz exatamente no seguinte, que a prisão é sempre uma exceção e a liberdade é a regra. Isso não significaria que os malfeitores seriam imediatamente libertados, não, porque eles se manteriam presos, se fosse o caso, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. As nossas cláusulas pétreas, todas sabemos, são a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, finalmente, os direitos e garantias individuais. Então, a meu juízo, senhor presidente, eminentes pares, a presunção de inocência integra a última dessas cláusulas e ela representa talvez a mais importante das salvaguardas dos cidadãos, considerado o congestionadíssimo e disfuncional sistema judiciário brasileiro, no qual tramitam mais de 100 milhões de processos a cargo de pouco mais de 16 mil juízes. Esses juízes obrigados, inclusive, a cumprir metas de produtividade fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ. O ministro Marco Aurélio deu o 4º voto favorável à concessão do habeas corpus. Defendeu que a prisão só pode ocorrer ao final do processo e que não existe sentido ambíguo na Constituição, que ela é clara ao afirmar que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Marco Aurélio também defendeu que a justiça se torne mais rápida para julgar os casos. Colho do inciso 57 do rol das garantias constitucionais, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu não posso ver na cláusula
a encerrar uma franquia, a encerrar uma garantia constitucional do cidadão, não posso ver na cláusula um sentido ambíguo de assentar-se que, conforme o órgão julgador, tem-se, independentemente da preclusão maior, tem-se, independentemente de caber ou não caber recurso contra o pronunciamento judicial condenatório, a possibilidade de execução. É um passo demasiadamente largo e que revela, sob a minha ótica, e vejo que não é a ótica da sempre ilustrada maioria, né, desprezo à Constituição Federal, ao que nos vem da Constituição Federal. O emperramento da máquina judiciária em termos de entrega final da prestação jurisdicional não pode levar ao menosprezo que se contém em termos de garantia na Constituição Federal. Penúltimo a votar, o decano do tribunal, Celso de Mello, empatou o julgamento em 5-5 ao defender a concessão do habeas corpus. O ministro afirmou que executar a pena antes do último recurso possível é ferir um direito fundamental do réu. Celso de Mello começou seu voto descrevendo o quadro de corrupção no país. A corrupção governamental e a avidez criminosa de empresários que a fomentam em benefício próprio culminam por capturar as instituições do Estado, tornando-as reféns de seus ilícitos e imorais propósitos, deformando e subvertendo o próprio sentido da ideia de república. E em situações tão graves assim, costumam insinuar-se perigosamente pronunciamentos ou registrar-se movimentos que parecem prenunciar a retomada de todo inadmissível de práticas estranhas e lesivas à ortodoxia constitucional, típicas de um pretorianismo que cumpre repelir. A execução provisória ou prematura da sentença penal condenatória revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu. Vale dizer, o direito fundamental de qualquer um de nós, de qualquer pessoa, esse direito do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o efetivo e real, não uma antecipação ficta da coisa julgada, não é? Mas um trânsito efetivo e real e julgado da sua condenação criminal. Com a votação em 5-5, chegou a vez da presidente Carmen Lúcia, mas os advogados de Lula levantaram uma questão de ordem, que a presidente do Supremo não deveria votar por se tratar de um habeas corpus. A ministra Carmen Lúcia lembrou que o presidente vota em questões constitucionais, mas ouviu os outros ministros para não deixar dúvida. Todos confirmaram que a presidente deveria votar sim. Carmen Lúcia votou contra o pedido de habeas corpus do ex-presidente. A presidente do Supremo lembrou que vota em favor da prisão para condenados de segunda instância desde 2009, quando saiu derrotada. Sua posição passou a prevalecer no julgamento que firmou a atual jurisprudência em 2016 e explicou que um sistema que permite recursos protelatórios é ineficaz. O ministro Roberto Barroso hoje fez referência aqui a se ter uma impunidade pela ausência de um cumprimento de uma pena, pela extensão e pelas condições de um sistema legal que permite recursos, inclusive protelatórios, não apenas aqueles que são os inerentes à ampla defesa do réu, levam realmente a uma falta de eficácia do direito penal para os fins a que ele se destina. E, neste caso, ministro Barroso, eu diria que, mais do que a efetividade do direito penal, que então não se cumpre, e que é direito da pessoa
de um lado, ter os seus recursos devidamente verificados, examinados e julgados, e de outro lado, a sociedade a ter a resposta pela absolvição ou pela condenação, mas também há que se dar ênfase ao princípio da igualdade, porque não seria possível, como Vossa Excelência expõe, um quadro em que teria pessoas que têm a mais absoluta condição de se valer de todos os recursos e uma outra que não tem condições e que, por isso mesmo, não pode se valer e ter garantida a mesma situação. À 1h da manhã, a presidente do STF promulgou o resultado. Senhores ministros, eu agradeço a presença e o trabalho, o enorme esforço de todos, senhora procuradora-geral, senhores advogados, agradeço a presença dos senhores, de todos os senhores servidores, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima noite. O Supremo Tribunal Federal também negou o pedido para impedir a prisão de Lula até que a Corte volte a discutir a questão das prisões após condenação em segunda instância. Nós continuamos lá em Brasília, agora com a Camila Bonfim, que nos traz novas informações. Camila, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde para você, para o Doni e para todos. Olha, ontem naquele julgamento, a defesa do ex-presidente pediu que o Supremo garantisse que Lula não seria preso até o julgamento de duas ações que tratam da prisão após a condenação em segunda instância aqui no Supremo. E o plenário negou esse pedido por 8-2. A decisão de ontem foi para um caso específico, o do ex-presidente. E as duas ações a que a defesa se referiu têm efeito geral e estão relatadas pelo ministro Marco Aurélio Mello. São duas ações que tratam da prisão após a condenação em segunda instância e não do caso de uma pessoa só. Quando elas forem votadas, o que ainda não tem prazo para acontecer, elas podem até levar a uma mudança de entendimento. Mas quem pauta essa votação é a ministra Carmen Lúcia, presidente do tribunal, que já disse que não vê motivos para colocar isso em votação, porque esse assunto da prisão após a condenação em segunda instância já foi tratado aqui pelo Supremo recentemente, agora em 2016. E a partir de agora, a defesa do ex-presidente tem até a próxima terça-feira, dia 10 de abril, para apresentar o último recurso lá no TRF4. A gente vai saber todos os detalhes sobre isso na reportagem da Cristine Galiza. Quando for apresentado, o recurso será levado para análise dos 3 desembargadores da 8ª turma do tribunal, que julgam os processos da Lava Jato em segunda instância. Leandro Paulsen, presidente da turma, Vitor Laus e João Pedro Gebran Neto, o relator, que está de férias e será substituído por Nivaldo Brunoni até maio. A defesa já pediu para ser informada de todos os julgamentos com 48 horas de antecedência, mesmo desse que ainda não tem data definida. Em janeiro, a turma manteve a condenação e aumentou a pena de Lula para 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do apartamento triplex do Guarujá. Em março, os advogados entraram com embargos de declaração, contestando a sentença. Os desembargadores fizeram 2 correções no texto da condenação, sem alterar a pena do ex-presidente. Agora, os advogados podem apresentar o chamado embargo dos embargos. O tribunal costuma rejeitar esse tipo de recurso por considerar que ele é uma manobra usada para atrasar o cumprimento da pena. Só depois dessa etapa é que o processo do ex-presidente Lula vai ter a tramitação encerrada no Tribunal Federal da 4ª Região. Segundo o tribunal, a partir disso, o juiz Sérgio Moro, que condenou Lula em primeira instância, pode expedir um mandado de prisão. O entendimento do TRF4 é que todos os réus comecem a cumprir a pena depois de esgotados todos os recursos em segunda instância. A defesa ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, mas isso não impede o início do cumprimento da pena. A condenação em segunda instância torna Lula inelegível por causa da lei da ficha limpa, embora ainda seja possível um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, o ex-presidente responde a 9 processos. Bom, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fica lá em Porto Alegre. A gente volta agora a Brasília para falar com a Camila Bonfim, que tem mais informações novas, né, Camila? É isso mesmo, Sandra. Olha, o ministro Luiz Fux falou hoje sobre esse extenso julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele falou durante a votação em uma sessão lá no Tribunal Superior Eleitoral. E o ministro Luiz Fux elogiou o voto da ministra Rosa Weber. Vamos ouvir o que disse o ministro.
Ontem, durante mais ou menos umas 11 a 12 horas, né, ministro Fachin, nós procedemos a um julgamento muito complexo sobre diversos ângulos e a ministra Rosa capitaneou um voto sobre um ângulo completamente diverso. Trabalhamos até tarde, ela está aqui hoje com a mesma rigidez intelectual, a mesma força física, motivo do nosso regozijo pela sua dedicação à magistratura. Durante o julgamento do habeas corpus, houve manifestações em 16 estados e no Distrito Federal. No Rio, um grupo se reuniu na Cinelândia e pediu liberdade para o ex-presidente. Em Belo Horizonte, manifestantes favoráveis a Lula foram para a Praça Afonso Arinos e depois saíram em passeata pelo centro. Em Brasília, manifestações a favor e contra o habeas corpus foram separadas por grades. Houve provocações de ambos os lados. A PM apreendeu 4 facas com manifestantes pró-Lula e mastros de madeira com os 2 grupos, que também soltaram fogos de artifício, o que estava proibido na esplanada. A decisão do Supremo Tribunal Federal começou a repercutir em Brasília assim que acabou o julgamento. Veja na reportagem de Joconda Brasil. Logo após o fim da sessão, os advogados do ex-presidente Lula evitaram analisar o resultado do julgamento. Disseram que precisavam refletir sobre a decisão. A Procuradora-Geral da República acompanhou às 11 horas de sessão. Na saída do STF, hoje de madrugada, Raquel Dodge afirmou que o julgamento foi do jeito que o Ministério Público pediu e que um resultado apertado já era esperado. O deputado petista Zé Geraldo afirmou que o Supremo atropelou a pauta, que primeiro, o tribunal deveria ter analisado as ações que tratam do mérito da prisão em segunda instância e só depois o habeas corpus preventivo. Ele disse que o partido não vai abandonar o ex-presidente, mas dá como certa a prisão de Lula. Estaremos todos com Lula no momento da sua prisão. Quanto tempo o Lula vai ficar preso? Se é uma semana, se é 30 dias, se é 5 meses ou 6 meses, isso vai depender do que virá pela frente. O líder do DEM na Câmara, Rodrigo Garcia, afirmou que o julgamento ajudou a consolidar o combate à impunidade e o respeito à democracia. O ex-presidente Lula usou todos os recursos previstos no nosso Código Penal. Foi um julgamento democrático e agora não cabe mais nem a ele, nem ao PT ficar se vitimizando. A lei funciona para todos e espero que, a partir de agora, o ex-presidente Lula esteja submetido à justiça brasileira. Pela manhã, os plenários da Câmara e do Senado ficaram vazios. Não houve discursos sobre o julgamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, antes mesmo do resultado, defendeu que o Congresso vote uma mudança na Constituição para reforçar, na principal lei do país, a previsão de prisão de um réu após condenação em segunda instância. Mas lideranças dizem que essa ideia tem poucas chances de prosperar num ano eleitoral e também porque há resistências de parlamentares investigados. O ex-presidente Lula se reuniu de manhã com líderes do PT na sede do Instituto Lula em São Paulo. Estavam presentes, entre outros, a ex-presidente Dilma Rousseff e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Em nota divulgada hoje de manhã, a defesa do ex-presidente Lula afirma que considera que a decisão do Supremo Tribunal Federal viola a dignidade da pessoa humana. Os advogados de Lula disseram que tomarão todas as medidas legais cabíveis para evitar a execução da pena de prisão do ex-presidente. Para a defesa, a sentença é incompatível com a Constituição Federal e com o caráter ilegal da decisão que condenou Lula por crime de corrupção baseado em atos indeterminados e sem a comprovação de qualquer solicitação ou recebimento de vantagem indevida. Os advogados do ex-presidente concluíram que tem a firme expectativa de que a condenação será revertida por um órgão que considerem justo, imparcial e independente. Também em nota, o Partido dos Trabalhadores disse que a decisão do STF contraria a Constituição e é uma violência contra o ex-presidente Lula. A nota afirma que, abre aspas, não há justiça nessa decisão. Há uma combinação de interesses políticos e econômicos contra o país e sua soberania, contra o processo democrático, contra o povo brasileiro. Fecha aspas. A imprensa internacional também repercutiu a decisão do STF. Quem nos traz as informações é Rodrigo Carvalho, lá de Londres. Rodrigo, boa tarde para você.
Sandra, Doni, boa tarde para vocês. A imprensa estrangeira destacou o impacto do resultado na carreira do ex-presidente Lula e ainda alertou que as divisões políticas no Brasil podem se agravar. O Financial Times chamou a decisão de histórica e disse que o resultado no STF divide ainda mais o maior país da América Latina antes das eleições de outubro. A rede britânica BBC destacou que foi uma enorme queda para alguém que já foi um dos políticos mais admirados do mundo. O El País acompanhou ao vivo a votação, chamou o Brasil de reino do imprevisível. O Le Monde afirmou que a Suprema Corte deu sinal verde para a prisão do ex-presidente. O jornal francês ainda escreveu que nunca uma decisão dividiu tanto o Brasil, opondo aqueles que continuam a admirar Lula aos que o consideram vilão. O Deutsche Welle da Alemanha disse que Lula enfrenta uma prisão iminente. E nos Estados Unidos, o New York Times escreveu que a decisão explosiva na política brasileira parece acabar com a chance de Lula de voltar ao poder. Doni e Sandra. Ok, Rodrigo, muito obrigada. Depois do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, o Supremo Tribunal Federal deve adiar o debate sobre a possibilidade de prisão em segunda instância. A informação é da repórter Andréa Sadi, que hoje está no Rio de Janeiro, mas continua apurando os bastidores de Brasília. Né, Sadi? Boa tarde. Oi, Doni, Sandra, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É isso mesmo, olha só, ministros do Supremo defendem que esse debate sobre a revisão da segunda instância seja adiado por pelo menos um ano. Essa avaliação foi feita, inclusive, após essa decisão de ontem que rejeitou o habeas corpus do ex-presidente Lula. A avaliação é que hoje não tem ambiente, não tem clima lá no Supremo para discutir este assunto que já foi discutido pelo menos 3 vezes e a última vez em 2016. Inclusive, é uma avaliação feita por ministros que defendem sim a revisão da segunda instância. Mas hoje, o que eles dizem nos bastidores é o seguinte, que se o ministro Marco Aurélio Mello tentar levar esse assunto para a pauta do Supremo, dificilmente ele vai ter apoio, por exemplo, do ministro Dias Toffoli, que é a favor dessa revisão no debate em segunda instância. Toda essa avaliação, como eu disse, foi feita após a decisão de ontem. A ministra Carmen Lúcia, cabe a ela, na verdade, pautar essa discussão. Ela já disse que não vê porque não vê motivo para isso, e a gente viu agora há pouco o ministro Luiz Fux elogiando a atuação da ministra Rosa Weber ontem. O ministro Dias Toffoli também, eu conversei com ele hoje mais cedo, ele elogiou Rosa Weber e elogiou também a condução da sessão de ontem pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo. Doni Sandra. Obrigado, Sadi. Agora a gente fala da Operação Scala. A empresária Ana Carolina Borges Torrealba, do Grupo Libra, prestou depoimento hoje à Polícia Federal nas investigações da Operação Scala. Ana Carolina ainda não havia se apresentado porque estava na Europa. A Operação Scala investiga se empresas pagaram propina para obter benefícios com o decreto dos portos assinado pelo presidente Michel Temer no ano passado. As defesas de Ana Carolina e do Grupo Libra não se manifestaram sobre o depoimento. O Ibope divulgou hoje uma nova pesquisa sobre a popularidade do presidente Temer. Apenas 5% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom. A pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, foi feita entre 22 e 25 de março. Em setembro, consideravam o governo Temer ótimo ou bom 3% dos entrevistados. Em dezembro, 6% e agora 5%. Consideravam regular 16%, depois 19% e agora 21%. O governo era ruim ou péssimo para 77%, depois 74% e agora 72%. Em setembro, 3% não souberam ou não responderam, depois 2% e de novo 2%. Em setembro, aprovavam a maneira de governar do presidente Temer, 7%, depois 9%, índice que se manteve agora. Desaprovavam, 89%, depois 88% e agora 87%. Não souberam ou não responderam, 4% nas 3 pesquisas. O Ibope também divulgou o índice de confiança no presidente Michel Temer. Em setembro, 6% confiavam, depois 9% e agora 8%. Não confiavam, 92%, depois 90% e agora 89%. Os que não souberam ou não responderam eram 2% em setembro, de novo 2% e agora 3%. O Ibope ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Hora da previsão do tempo. Eliana Marques, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Olha, 2 regiões do país estão no caminho da chuva perigosa hoje. Uma delas fica na metade norte do Brasil, então pega aqui a região norte e pega também o norte da região nordeste, onde a gente vê todas essas nuvens aqui. Belém, São Luís e Manaus são as capitais que podem registrar os maiores volumes de chuva nesse pedaço aí. A outra região que também está no caminho da chuva mais forte hoje é o sudeste, tem risco de enchente na região metropolitana do Rio de Janeiro, também na região serrana do Rio e no sul do Espírito Santo. Quem chama a atenção para essas áreas aqui é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. E fora dessas áreas, quais outras regiões podem ter chuva forte? Olha, também pode chover forte no centro-oeste, no sul, no interior do nordeste. Ontem já teve temporal em Anápolis, Goiás, Florianópolis, também Teresina, e hoje pode ter pancadas de chuva de novo em todos esses locais, além de Mato Grosso e também do leste da região sul, além de Florianópolis, regiões que pegam Curitiba e Porto Alegre. E aí onde não chove, aqui olha, leste da Bahia, também entre Mato Grosso do Sul e grande parte do interior paulista, até ali por Bauru, pegando centro-oeste do Paraná, de Santa Catarina e grande parte do interior gaúcho. Salvador e Campo Grande são as capitais do sol hoje. Aí Goiânia e Vitória estão na área de chuva forte e São Paulo, possibilidade de chuva fraca apenas. Próximos dias agora, você que está na região dos lagos, no Rio, até o sul do Espírito Santo, passando pela zona da Mata Mineira e também a região de Belo Horizonte, essas áreas que estão mais coloridas aqui no nosso mapa. Atenção, pode chover bastante nessas áreas entre amanhã e depois de amanhã. Então, quem mora em áreas que sempre sofrem com chuva forte, se puder, vá para um lugar considerado mais seguro na hora do temporal. Recado para amanhã e para sábado. Feito. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Usuários do Brasil também tiveram dados violados no Facebook. A correspondente Sandra Coutinho está em Nova York acompanhando essa história que ganha contornos de escândalo internacional, né, Sandra? Boa tarde. Boa tarde para você também, Doni, para Sandra e para todo mundo. Olha, o Facebook admitiu ontem que o número de contas invadidas pela empresa de consultoria política Cambridge Analytica chega a 87 milhões de perfis. É um número bem maior do que os 50 milhões que o Facebook reconhecia até agora. Desse total, 71 milhões são americanos. Também houve invasão de dados de contas das Filipinas, Indonésia, México, Canadá, Índia, Vietnã e Austrália. E 443.117 contas no Brasil. O Facebook não deu mais detalhes sobre esses usuários e disse que está mudando as permissões de informações para aplicativos justamente para evitar o que aconteceu com o programa criado pela Cambridge Analytica, que o influenciou eleitores nas campanhas de Donald Trump e do Brexit, em que o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia. O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, foi convidado para depor aqui no Congresso americano e o depoimento está marcado para quarta-feira que vem. Desde o início do escândalo, as ações da empresa já tiveram uma queda de 15%, perderam cerca de 80 bilhões de dólares. Doni. Só para colocar em perspectiva, o valor de mercado da Petrobras é de aproximadamente 89 bilhões de dólares. Então a gente vê o tamanho da queda do Facebook. Tá ali. Tá ali. Obrigado, Sandra. O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Uma boa tarde. Amanhã tem mais. Tchau.